Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os erros que o Excel pode apresentar para você. Eu sei, muitos de vocês, assim como eu, de vez em quando querem arrancar os cabelos ou jogar o computador na parede por conta de falhas, erros que a gente não sabe como resolver muito bem. A gente nem sabe de onde eles vieram. Bom, então hoje a gente vai entender como é que funcionam e por que acontecem os principais erros do Microsoft Excel. Então, se você quer parar de passar raiva, quer ter mais produtividade e ser mais assertivo com as suas fórmulas, deixa o seu like aqui nesse vídeo, fica com a gente até o final e compartilha para que o máximo de pessoas possa parar de passar raiva com o Excel e a gente viva num mundo menos estressante. Bom, bora lá para o Excel para que a gente possa entender como isso vai funcionar. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel. Eu deixei uma planilhazinha já pré-preparada com o nosso roteirinho de aula e um exemplinho aqui que a gente vai utilizar para entender como esses erros acontecem e por que isso vai atrapalhar a gente. Bom, então eu separei aqui alguns dos principais erros que eu vejo que assombra aí o pessoal. Como que a gente vai lidar com isso? A gente vai passar por cada um desses erros e entender o porquê ele acontece. A partir disso, fica muito mais fácil para você entender como resolver cada um deles. Começando por esse monte de jogo da velha, que é o hashtag ou cerquilha, né? Esse símbolo que tem tantos nomes aí hoje em dia. Então, às vezes você faz, o meu aqui, né? Eu escrevi um monte de cerquilhas, um monte de jogo da velha, mas você faz alguma coisa no Excel e aparece esse monte de jogo da velha e o pessoal fica um pouco perdido, né? Do que é isso e como remover isso da minha planilha. Bom, existem duas causas possíveis para que esse erro seja apresentado. Vou começar pela mais simples delas. Às vezes, você pode ter feito o seguinte: você escreveu um número, por exemplo, nos casos mais comuns, uma data ou um formato de moeda, né? Um valor em dinheiro. Eu vou fazer um exemplo aqui com uma data. Tá? Então, eu coloquei aqui dia 17 de 5 de 2023. Perfeito. Percebam que eu preenchi o valor da data, usei aqui o Ctrl, ponto e vírgula, né? Esse é o dia que eu estou gravando aqui o vídeo para vocês. Eu sei que o vídeo vai um pouco mais para frente, mas enfim. Mas eu preenchi aqui o valor e ele apareceu certinho. Agora, se por acaso a minha coluna estiver apertada demais, olha que interessante. O texto aqui em cima, exemplo, que também não está cabendo na célula, ele ficou estourando aqui para o lado, que não tem nenhuma célula, né, que não tem nenhum valor. Então, o final do L e o O ali do exemplo estão estourando. E aqui onde já tem texto escrito, ele cortou. Agora, na data, olha o que ele fez. Aqui dentro está escrito o valor certo da data, mas como não cabe, ele coloca esse monte de jogo da velha. Então, essa é a primeira causa desse erro. Como que eu faço para consertar isso? Se for essa situação, eu posso vir aqui em cima, olha, entre a coluna B e a coluna C, no meu caso, colocar o cursor aqui no meio das duas, ele vai ficar aí essas duas setinhas laterais com esse centro em negrito, dado para o clique, e aí ele vai ajustar aqui para mim usando o Auto Fit da coluna e eu volto a conseguir enxergar ali o meu valor sem um monte de jogo da velha. Então essa é a situação mais simples, mais tranquila em que isso acontece. Qual é o outro caso em que vai aparecer esse monte de jogo da velha para você ali dentro? Isso vai acontecer quando você escreveu um número que não existe. Tá? Como assim um número que não existe? Sempre que eu falo isso, alguns alunos ficam na dúvida. Por exemplo, para o Excel, data é um número. Né? Então, aquele dia 17 do 5 ali, ele é um número. Né? Agora, não existe, por exemplo, data negativa. Então, se eu vier aqui, olha, e transformar esse número em geral, nessa data em geral, olha que interessante. A data 17 do 5 é o número 45.063. Por conta disso, eu posso fazer contas com datas, o que é muito importante e muito útil para a gente no dia a dia. Inclusive, se vocês
tiverem necessidade, é só deixar aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo inteiro falando só sobre datas, sobre os erros comuns que a gente tem com relação a datas, as dificuldades e aí alguns truques que a gente pode utilizar. Só deixar aqui nos comentários, a gente pode fazer isso. Bom, mas imagina o seguinte, imagina que se isso daqui é um número e eu posso fazer conta com ela, imagina que por algum erro esse número ficou negativo. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar o sinal de menos na frente. Até aí tudo bem. Então, ele ficou menos 45.063. Se eu voltar isso daqui para data abreviada, data completa ou hora, olha que interessante. Aqui já está aparecendo um monte de jogo da velha. Se eu selecionar, ele vai preencher aqui de jogo da velha. Eu posso deixar do tamanho que for, que ele não vai ajustar para mim. Ele não vai voltar a aparecer. Isso acontece porque ele simplesmente não consegue converter um número negativo em uma data. Perfeito? Então, esses são os dois casos aí que podem trazer esse monte de jogo da velha para vocês. Passando para o nosso próximo erro, eu tenho ali o div barra zero. Né? Esse div barra zero, ele acontece em uma única situação. Quando a gente cai numa indeterminação matemática, que é a divisão por zero, por isso do nome dele. Como assim, Lucas? Talvez você se lembre lá da escola que nenhum número pode ser dividido por zero. Isso é uma indeterminação matemática. Por quê? Não dá para se dividir alguma coisa por zero. Né? Então, usando aquele exemplo que a gente usa lá quando a gente é criança, né? Então eu tenho lá 5 frutas, vou dividir para 5 pessoas, cada pessoa recebe uma fruta. No entanto, se eu tenho 5 frutas e vou dividir para 0 pessoas, eu não tenho o que fazer com essas frutas, porque não tem gente que vai receber. Ninguém nem mesmo fica com as 5. Então, essa situação é o que gera esse div barra zero. Tá? Então, o que acontece? Imagina que eu tenho 5 igual a 5 dividido por zero. Ele vai apresentar exatamente essa situação para mim. Tá? Quando que esse erro costuma acontecer? Quando eu tenho lá um formulário que já tem um monte de fórmula preenchida e um monte de coisa, e ele está buscando referência. Por exemplo, imagina que esse meu cálculo aqui, ele está saindo de 2 células. Essas duas aqui, por exemplo. Vou até colocar uma bordinha aqui nelas para ficar mais fácil da gente enxergar. O que acontece? Se eu disser que por qualquer motivo eu tenho um valor que é esse dividido pelo de baixo, olha o que vai acontecer. As duas células estão vazias e ele já vai aparecer o div barra zero, porque a de baixo está igual a zero. Agora, se a de baixo for preenchida, por exemplo, o número 5, aí ele já vai virar o número zero. Por quê? Eu tenho nada dividido por 5, que vai dar nada para todo mundo. Né? Agora, se eu fizer o contrário, colocar 5 em cima e nada embaixo, ele continua com div barra zero, porque eu estou dividindo o número 5 por nada. Uma forma de você evitar que isso daqui fique aparecendo nas suas planilhas que já estão prontas, enquanto os dados não são preenchidos corretamente, é fazer o seguinte, olha, eu posso usar a fórmula C para me ajudar aqui. Se esta célula que eu estou dividindo, esse é o jeito 1, tá? Eu vou fazer 2 formas para você poder corrigir, tá bom? Então, se a célula G3, que é a célula do meu divisor, for igual a 0, então coloca vazio, senão faz ali a minha conta, tá? Então, olha que interessante. Se G3 for igual a 0, que é o valor ali que eu estou dividindo, deixa a célula vazia, se não, faz a conta. Dessa forma, desculpem que eu estou um pouco doente, então minha voz está horrível hoje, tá? Então, peço desculpas aí por conta da garganta. Mas, nessa situação, perceba que ele já ficou vazio, o que é muito mais agradável do que aquele erro aparecendo. Se você quisesse, você também poderia fazer o seguinte, olha, favor inserir o divisor. Então, você também pode fazer alguma coisa desse tipo, informando a pessoa o que ela precisa fazer para que essa conta seja executada. E aí, se eu colocar um divisor aqui, ele vai fazer a conta substituindo. Então, perceba que dessa forma eu consigo criar aí uma estratégia muito legal que chega na minha solução. Essa é a primeira forma de você poder estruturar isso. Uma segunda forma que também funciona, tá? E na minha opinião ela é tão boa quanto, digamos assim, é um nível de dificuldade
é um pouquinho maior, eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, mas talvez você prefira, é o seguinte, olha, igual a C é erros, e aí eu vou fazer minha conta. Esse dividido por esse. Né? Então, o que essa fórmula é erros faz? Ela verifica se esse resultado aqui está apresentando um erro. Tá? Se isso daqui for igual a verdadeiro, então, ponto e vírgula, deixa vazio, ou o texto lá, se você preferir, se não, faz a conta. Primeiro dividido pelo segundo, né? Numerador pelo divisor. Fiz isso aqui, novamente, ele tem tudo preenchido, ele vai ficar com 2,5. Se eu deixar aqui vazio, ele deu o erro, né? Então, o erros pegou aquele erro do div por zero, então ele deixou a célula vazia, ou você poderia colocar ali um texto, alguma outra coisa que você preferisse. Tudo bem? Então, segundo a situação, eu posso entender que está acontecendo por conta dessa divisão por zero, e a fórmula C aí consegue me ajudar a resolver esse problema. O próximo erro que a gente vai falar é o erro valor. Esse daqui, ele tem se tornado um pouco menos comum e eu vou explicar por quê. Ele vai acontecer quando você apresenta para o Excel um número que não foi escrito no formato de número. Então, às vezes, principalmente quem está começando com o Excel acaba se confundindo com algumas coisas. Por exemplo, se eu for escrever dinheiro, né, e escrever da seguinte forma, olha, fazer uma conta com dinheiro, né? Então, igual para fazer a conta, e eu quiser fazer essa conta em reais, por exemplo. Então, eu coloco lá R cifrão. Então, o erro que o principiante acaba fazendo é colocar esse R cifrão aqui na frente. 1.00,00 R$1.000. E na cabeça da pessoa que está começando, ela escreveu ali R$1.000, né? Ou alguma coisa parecida com isso, tá? Existem outras situações que isso pode acontecer. Então, isso daqui é um problemão para o Excel. Por quê? O símbolo cifrão, ele serve para outra coisa. Né? O símbolo vírgula, né, como ele está sendo apresentado aqui, se você tiver no Excel em inglês, vai servir para uma outra coisa. Então, o Excel ele não está entendendo muito bem. Tanto que ele fez esse R cifrão 1 como se isso fosse o endereço. E daí esse ponto 000 aqui que a gente colocou na frente, ele não tem a menor ideia do que fazer com isso. E aí, se eu for fazer o seguinte, vezes 5, por exemplo, né, então multiplicando, tentando obter o valor de R$5.000 ali, o que vai acontecer? Dependendo da versão do seu Excel, ele vai se comportar de forma diferente, tudo bem? Por quê? Conforme o tempo vem passando, o Excel vem ficando mais inteligente com essas situações. Tá? Então, hoje em dia, ele acaba sendo muito inteligente e esse erro acaba acontecendo com menos frequência. Tá? Então, na minha versão, eu estou aqui com 365. Se eu der Enter, olha o que ele vai fazer. Ele falou, olha, encontramos um erro na fórmula e tentamos corrigir para. Então, olha o que ele fez. Ele já tirou o R cifrão da frente, tirou o pontinho de separador de bilhares e está multiplicando por 5. Aí ele está me perguntando, você aceita essa correção? Se eu disser que sim, ele vai colocar 5.000 ali para mim. Olha que interessante. Né? Então, hoje em dia, ele já faz essa correção para mim. Mas vamos dizer que eu fui teimoso. Tá? Então, eu coloquei aqui, olha, R cifrão, coloquei o pontinho lá de volta, coloquei aqui o vírgula 00 de volta. Tá? E vou dar o Enter aqui novamente. De novo, ele vai aparecer aqui a mensagem. Olha, já te falei, né? Brincadeira, ele não é tão mal educado assim, não. Ele vai aparecer lá a mesma mensagem, né? Dizendo, tem um erro aqui. Posso fazer essa correção? Né? Você aceita essa correção? Eu vou dizer que não, tá? Se eu disser que não, ele não aplica a fórmula. Antigamente, o que ele fazia? Ele colocava esse valor, tá? Nas versões mais antigas, ele colocaria esse valor ali. Nessa versão, ele já não faz isso, tá? Então, se eu tentar clicar aqui, ele vai mostrar que tem alguma coisa de errado. Ele não vai me deixar sair daqui dessa célula com esse texto errado. Tá? Então, se eu tentar fazer isso diferente, por exemplo, se eu tirar o R e deixar só cifrão, perceba que ele não deixa. E como eu já não aceitei aquela correção, ele não vai mais nem perguntar para mim, porque eu já falei para ele que eu não aceito aquela correção e ele não está achando outra forma de fazer isso. Tá? Outro jeito que isso daqui acontecia no passado e hoje não acontece mais é o seguinte, olha, se eu tiver uma outra célula onde está escrito R cifrão,
R$ 1.000, eu vou colocar o pontinho aqui de novo, né? Olha que interessante. Eu escrevi aqui um texto, tá? Isso daqui para o Excel é um texto. Aí eu vou dar Enter. Ele já entendeu que isso daqui é moeda. Então, como as pessoas faziam muito isso, de escrever o R cifrão ou cifrão, dependendo da moeda que você está usando, e fazer ali o preenchimento, o Excel ele ficou mais inteligente atualmente e ele tem aqui, ele já mudou aqui para moeda, já entendeu que a pessoa está querendo falar de dinheiro. E aí, se eu fizer uma conta com isso, isso daqui na célula de verdade está escrito 1.000 e não R cifrão 1.000. Né? Mas vamos pensar que eu sou teimoso, né? Então eu vou tentar fazer errado aqui. Olha que interessante. Vou colocar aqui R cifrão, vou colocar aqui o ponto, o vírgula 00, só que antes do R eu vou colocar uma apóstrofe. Tá? Para que serve esse apóstrofe? Para forçar o Excel a entender isso daqui como texto. Ele até ficou essa notinha verde aqui, e aí ele falou, olha, número armazenado como texto. Então eu estou forçando a barra aqui e estou escrevendo como texto. Quando que isso acontece? Quando você baixa dados de uma base de dados, como um ERP, um site ou coisa do tipo. Muita coisa vai vir como texto para você. E agora eu vou tentar fazer aquela conta de multiplicar por 5. Então é igual a essa célula do lado vezes 5. Olha que interessante, ele calculou R$ 5.000. Ele entendeu que esse formato, mesmo sendo texto, é R$ 5.000. Antigamente ele não fazia isso. Tá? Uma outra saída que pode fazer esse problema acontecer. Agora eu vou manter o vezes 5.000 aqui, tá? E eu vou escrever diferente aqui esse 1.000. Eu vou fazer o seguinte, olha, espaço 1.000. O que acontece? Antigamente também, esse espaço que ele tinha aqui antes, ele se mantinha. E aí ele não conseguia calcular, dando também o erro valor. Hoje em dia, olha o que ele fez? Ele tirou aquele espaço a mais. Eu posso até vir aqui e colocar mais espaços, ele vai continuar tirando espaço toda vez que eu der Enter. Tá? Então, esse é um erro que tem ficado cada vez menos comum aí no Microsoft Excel, ok? Justamente porque o Excel não deixa mais você fazer essa situação, tá? Agora é diferente, por exemplo, né, se eu colocar um texto aqui, né? Então eu vou colocar a letra A, por exemplo, e aí ele está multiplicando 5 vezes A, e aí sim eu cheguei no texto valor, no erro valor, porque agora eu coloquei uma situação que o Excel não tem condições de converter para um número. Então, a métrica daqui, né, a máxima desse erro é o seguinte, dependendo da versão do seu Excel, ele vai ser mais ou menos inteligente para entender aquele texto que você tem ali, né, que representaria um número, e ele já resolve isso para você. Se você está numa situação em que está aparecendo esse erro, quer dizer que alguém digitou alguma coisa que o Excel não consegue entender como um número para poder fazer aquela conta. Por isso, faz sentido você corrigir esse texto, essa informação que foi digitada equivocadamente. Por digitação, normalmente isso acontece por uma falha, alguém preencheu alguma coisa num campo errado, alguma coisa do tipo. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo, né? O ref. Esse daqui eu já vi várias vezes o pessoal sofrendo, né, com ele. Então eu vou usar uma outra célula aqui de referência, tá? Então eu vou deixar uma outra bordinha aqui e vou escrever o número 10 aqui, por exemplo, ok? O que vai acontecer com esse ref? O caso principal dele é quando eu faço isso daqui, olha. Eu estou lá fazendo minha planilha, meu projeto, aquela coisa toda, e eu venho aqui, olha, igual a essa célula. Eu estou fazendo aqui muito simples, tá? Mas isso poderia ser uma conta que utiliza aquela célula, ou uma fórmula que está apontando para aquela célula. O importante é que essa célula ali está aparecendo aqui no meu endereço, tá bom? Aí o que acontece? Né? O que acontece é o seguinte, eu vou fazendo meu projeto e eu começo a fazer outras contas. Né? Então eu vou pegar, agora eu vou querer igual a isso daqui vezes 2. Né? Aí depois eu peguei isso daqui e eu fazer igual a isso daqui vezes 1,5 para subir 50%. E assim por diante. Né? Então eu fui fazendo meu projeto, fui colocando cada vez mais conta, usando sempre aqui as informações anteriores. Tá? E aí, em algum momento, alguém, normalmente a mesma pessoa, esqueceu e excluiu isso daqui, olha, excluiu essa célula onde eu tinha o 10. Então, eu vim aqui e vou excluir. Cliquei com direito, vou excluir.
Olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui para ele deslocar para cima. Apareceu o ref aqui e também nas demais. Por quê, galera? Porque eu falei para ele que ele tinha aquela célula lá como referência, mas ela deixou de existir. Então ele ficou o jogo da velha ref aqui no texto, olha. E todos os valores que vêm depois, né, que usavam aquela célula como referência, vão levar o mesmo erro. E isso daqui pode virar um problemão. Por quê? Você tem aquele projeto grande e você foi fazendo, né, essa ancoragem de resultados, que é super comum, né? E de repente aparece um erro lá na frente, lá no seu gráfico apareceu um ref desse e você nem sabe de onde que ele veio, tá? Então, como é que você pode fazer para descobrir da onde que está vindo esse ref, né? E conseguir entender qual foi a referência que foi ali excluída ou que deixou de existir, né? Você pode ter o seguinte, olha, eu vou vir aqui nessa última célula aqui, que eu aqui, né, como o meu caso é muito simples e a gente acabou de fazer, eu sei que o erro veio daqui. Mas e se eu não soubesse? Eu vou selecionar aqui essa célula, por exemplo. Eu vou vir aqui, olha, em fórmulas, tá? Na guia fórmulas. E eu tenho aqui rastrear precedentes, tá? Rastrear precedentes. Se eu marcar isso daqui, olha o que ele fez. Ele fez uma seta vermelha dizendo, olha, esse resultado ele está vindo daqui. Por que a seta está vermelha? Porque a fonte tem um erro, tá? Então, se a fonte não tivesse um erro, ele iria aparecer uma seta azul, tá? Ótimo. Aí o que vai acontecer? Eu vou descobrir que é essa daqui que está dando erro, mas ainda não é ela a fonte real do erro, a raiz ali desse erro. Então eu vim aqui rastrear precedentes de novo, aí ele vai me mostrar aqui a outra célula onde está o meu ref. Aí eu vou perceber, opa, verdade, eu apaguei aquela informação XYZ que eu precisava. Então eu vou repor essa informação. No meu caso aqui, eu vou apontar essa outra célula que a gente já usou ali em cima. Vou dar Enter e aí você vai perceber que ele vai voltar a funcionar e a setinha ficou azul, mostrando que agora a precedente, né, da onde está vindo aquele resultado, mas dizendo que não existe nenhum erro ali nos seus cálculos, tá? Depois, para você remover essas setinhas, é só você vir aqui embaixo, remover setas. Aí ele vai sumir todas, tudo bem? Então, passamos pelo jogo da velha, pelo div/0, pelo valor, pelo ref. Agora, vamos entender o erro num. Esse erro aqui, ele vai acontecer em algumas situações. Na verdade, existem 3 possibilidades aí que podem fazer com que ele aconteça. O primeiro é um pouco parecido com o erro valor, tá? Que é quando você tem aí um número que foi calculado, mas que não pode ser entendido como número. Por exemplo, aquela questão de dinheiro e tudo mais. E aí aquele erro, aquele retorno, né, vai trazer um número que não existe para o Excel e ele vai acabar aparecendo esse erro num aí, apresentando que aquela falha de cálculo vem de um número preenchido. A segunda situação que isso pode acontecer é muito específica e, sinceramente, eu mesmo nunca vi isso acontecer, só realmente sei disso por conta de pesquisa. Mas é quando você utiliza algumas fórmulas muito específicas, como a IRR ou a fórmula taxa, para fazer uma busca de valor, um retorno de valor, e ele não conseguiu encontrar esse valor para você. Dessa forma, ele também vai apresentar o erro nulo. Mas o caso mais comum desse erro é quando você tem um número muito, muito grande ou um número muito, muito pequeno. Como assim? Vou fazer aqui 2 exemplos novamente, tá? Então, eu vou tirar esses dois valores daqui e eu vou pegar 2 células e eu vou dizer, olha, isso daqui é igual a esse valor elevado a esse daqui, ok? Então, opa, esqueci aqui, elevado a esse daqui. Pronto. Esse símbolo, né, esse tiozinho aqui, o tio não, o chapéuzinho, né, o acento circunflexo, ele serve para dizer que um número está elevado a outro. Por que eu estou usando a exponenciação aqui? Para fazer um número muito grande, tá? Olha que interessante. Aqui ele já deu o num para mim. Por quê? Eu já fiz uma situação que não existe. Ele não tem como elevar 0 por 0.
Então, não existe essa situação. Essa é uma questão de indeterminação, né? Não tem como ele apresentar esse resultado aqui para mim. Isso não é calculável. E aí ele já vai apresentar aqui o erro num, tudo bem? Só que olha que interessante, que é aquele primeiro caso, um número que não existe, tá? Imagina o seguinte, se eu colocar o número 5 e o número 2, né? Então ele já deu 25. Vou até tirar aqui de moeda e deixar como geral. Então ele fez 5 elevado ao quadrado, deu 25, perfeitamente. Se eu colocar agora o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4, um monte de 9 elevado ao quadrado. O que ele fez? Ele levou para notação científica, tá? Então, quando você mostra 1 e mais um número aqui atrás, né? Isso daqui é justamente a notação científica. Essa notação científica serve para escrever um número muito grande ou muito pequeno num formato menor. Quando o Excel evoluiu da versão 2016 para a versão 2017, uma das grandes mudanças que a gente teve, essa versão foi uma das que mais trouxe mudanças para a gente, uma das grandes mudanças que a gente teve foi justamente mudanças de estratégia. Por exemplo, antigamente você conseguia configurar o Excel para que ele não fizesse essa anotação científica. Hoje em dia, essa é uma configuração automática do Excel, justamente para evitar erros de cálculo, para quando a gente trabalha com números muito grandes ou muito pequenos. Tá? Então ele já vai fazer esse estouro automaticamente, como aconteceu aqui comigo agora. Mas o que acontece se eu colocar o número de baixo, né, o número que está exponenciando, como um número muito grande também? Então eu vou copiar o número aqui embaixo. Então agora o que ele está fazendo? Está fazendo esse número, que é um monte de 9, ali, nem sei quanto que eu digitei ali, elevado por um outro número que também é um número cheio de 9. Então isso daqui vai dar um número gigantesco, né? E aí ele também estourou, né? Então ele também, o Excel não tem memória suficiente para poder calcular esse número aqui. Então ficou um número muito grande, por isso ele também vai dar esse erro, tudo bem? Bom, o nosso próximo erro, tá? Mas já vou fazer uma interrupção aqui. Se você está gostando aí da nossa aula de erros, se está esclarecendo para vocês algumas das situações importantes que a gente tem, deixa o seu like nesse vídeo. Não deixa de mais a gente consegue atingir mais pessoas, trazendo conteúdo para o máximo de pessoas possível. Bom, então isso contribui muito para a gente. E eu volto a dizer, se tem algum conteúdo que você gostaria que a gente abordasse, que é uma dificuldade para você, seja de Excel, seja de VBA, é só deixar aqui nos comentários, a gente vai fazer todo o possível para atender essa sua necessidade. Bom, vamos para o nosso próximo erro. E esse é um erro bastante simples, né? Então, o erro nome. Quando que esse erro nome vai aparecer? Quando a gente chama uma função que não existe, né? Então a gente sabe que o Excel tem uma grande quantidade de fórmulas disponíveis. Atualmente são mais de 450 fórmulas disponíveis. Como que o Excel sabe o que fazer? Ele tem uma biblioteca com todos os nomes de fórmulas. Então, por exemplo, quando eu coloco lá igual a soma, ele só entende que existe soma, soma quad, soma produto, soma C, sequência e assim por diante, porque eu criei, né? Então o Excel, né, a programação do Excel tem todas essas bibliotecas. Inclusive eu mesmo posso criar as minhas próprias funções dentro do Excel. A gente tem vídeo no canal ensinando a fazer isso, tá? Usando VBA. Bom, mas o que acontece se eu escrever alguma coisa que o Excel não consegue encontrar? Imagina, por exemplo, que ao invés de soma, eu escrevi some. Eu errei na hora de digitação, né? E digitei some. Percebe que já sumiram, né, todas as opções aqui embaixo. Mas eu não percebi, abri lá o parênteses e pedi para ele somar esses números aqui. Então, se eu tivesse escrito certo, soma, essa conta daria certinho, ele ia me trazer o resultado final. Quando eu der Enter, ele vai aparecer o jogo da velha, nome, ponto de interrogação, porque a fórmula some não existe. Se eu corrigir isso daqui para soma, ele volta a funcionar, me trazendo aqui a soma de todas as notas ali, que já vão me trazer o número 31. Tá? Então esse é um erro bastante tranquilo.
Se apareceu um nome para você, quer dizer que você escreveu aí um nome que não existe no Excel. É só dar uma revisada aí nas suas fórmulas, né, naquela célula, porque tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Tudo bem? Bom, depois nós temos o erro N/D, ou não disponível. Para quem usa o Excel em inglês, esse erro é o NA, né? Então, o que, que acontece? O não disponível, ele vai ser apresentado quando você tem uma pesquisa, uma busca de dados que não encontrou retorno. Como assim? Por isso eu deixei essa nossa tabelinha aqui, olha, com alguns alunos e as notas que eles tiraram. Imagina que eu quero descobrir a nota do Luiz utilizando um PROC-V, tá? Então eu posso fazer bem simples, tá? Que a estratégia não é a gente falar de uma saída muito complicada e nada do tipo. Que a minha estratégia é que você entenda o erro em si. Então eu vou fazer o seguinte, olha, igual a PROC-V. E se você tem dúvida com PROC-V, PROC-H ou outras funções, a gente tem vídeo aqui também falando do PROC-V, PROC-H, PROC-X, explicando tudo que você precisa saber sobre essas fórmulas, tá? Mas, PROC-V, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um valor. Eu vou colocar aqui como texto mesmo, Luiz, ok? Aí, coloquei lá ponto e vírgula, onde que ele vai procurar isso? É nessa matriz aqui, e depois, né, qual que é o índice de coluna? Vai ser 2, porque eu quero saber a nota dele, e vai me trazer uma correspondência exata, né? Então, 0 para ser falso. Beleza, então eu trouxe que o Luiz teve a nota de 6,5. Ótimo. Como que o PROC-V funciona? Ele vem procurando nome por nome, a hora que ele achou o Luiz, ele avançou o número que eu pedi de colunas, no caso 2, e aí ele trouxe aqui para mim a nota 6,5. Perfeito. Só que se na hora de eu digitar, eu digitei o seguinte, olha, digitei Luiz com S, ao invés de digitar Luiz com Z. Né? Então eu errei na hora de digitar. Ele vai trazer aqui para mim N/D. Por quê? Não existe o Luiz com S aqui na minha lista. Tá? Mesma coisa se eu fizer o seguinte, olha, se eu colocar, ao invés de digitar aqui dentro da célula, colocar aqui o texto na célula ao lado, né, e ele está procurando vazio. Né, então, não existe uma célula vazia aqui. Né, eu posso colocar aqui, sei lá, maçã. Né, não existe um aluno maçã, por isso ele vai continuar trazendo como não disponível. Mas se eu colocar aqui Marta, a Marta existe ali na minha lista, então trouxe que ela teve a nota 9. Ok? Então perceba que nessa situação o problema aqui é realmente a busca que você tem. Uma solução que você pode ter é você fazer a mesma estratégia que a gente fez aqui com o div/0. Né? Então, usando a fórmula erros, ok? A fórmula erros pode ajudar na mesma estrutura que a gente fez aqui no div/0. Se não, você também pode limitar essa escolha. Como que eu poderia limitar isso daqui? Eu posso fazer o seguinte, olha, vim na célula que eu estou preenchendo, um jeito de fazer isso, tá? Vou vir aqui em dados, validação de dados, tá? É uma ferramenta que eu gosto muito. Vou vir aqui em permitir lista, e aqui na fonte eu vou selecionar o nome dos alunos. Vou clicar em OK. Feito isso, agora os nomes dos alunos aparecem aqui, olha, quando a pessoa selecionar, já vai aparecer a nota certa. E se, por exemplo, a pessoa tentar colocar lá, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver, ele vai dar uma mensagem de erro que, inclusive, pode ser configurada aí para você, para avisar o utilizador, né, o usuário do seu arquivo, que aquele valor não é aceito, porque não existe esse aluno. Tudo bem? E por último, aí o erro nulo, né? Então, o nosso último erro aí dessa aula de hoje. O erro nulo, ele vai acontecer quando o separador de argumentos não foi utilizado corretamente, tá? Então, você usou um separador que não faz sentido. Como assim? Imagina que eu quero fazer o seguinte, olha, eu estou usando o 365, então eu tenho acesso à função de spill, ou estouro, né? Então, se eu fizer igual e selecionar essas células aqui todas, olha, de E2 até E5 e der Enter, ele vai trazer aqui para mim automaticamente todas as notas, tá? Só que se eu tiver digitado e digitar errado, esses dois pontos é um separador. Se eu, ao invés de colocar dois pontos, eu coloquei espaço, por exemplo, né? E aí eu der Enter, ele vai trazer um erro nulo. Por quê? Não existe retorno para isso. Então o retorno é nulo, é vazio, não existe. Né? Então ele não consegue entender isso. A mesma coisa, se eu fizer, sei lá, alguma coisa meio assim, provavelmente isso aqui ele vai dar nulo também. Né?
ele vai deu valor, né? Porque ele não conseguiu encontrar essa situação. Então percebe que esses erros, né, a maioria deles, de todos eles, são erros que são causados por conta de uma falhazinha de digitação, uma falha de entendimento ali na hora de criar essas formas, tudo bem? Mas, para a gente finalizar o vídeo de hoje, gostaria de chamar a atenção de vocês para um ponto específico. A gente tem todos esses erros aqui, eles apresentam uma falha. Eles dão um alerta para a gente que é justamente esses erros, esses nomes aqui que a gente não gosta, que a gente fica tão preocupado quando eles aparecem. Mas existe ainda um outro tipo de erro que é tão comum quanto esses, e se bobear até mais, e é muito mais perigoso, que é quando você faz alguma coisa e ele apresenta um resultado para você. Então ele tem um resultado e ele vai te enganar talvez com isso. Tá? E esses erros são os que fazem com que a gente tome decisões erradas. E eles vão acontecer sempre que a gente, nós programadores, programamos alguma coisa de errado. Por isso, eu preciso prestar muita atenção quando eu estou fazendo minha programação. Bom, galera, espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que ela tenha esclarecido várias dúvidas que eu sei que os alunos têm com relação a essa questão de erros. Fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.